Olá, boa tarde. Nós do grupo 3 vamos apresentar agora o nosso trabalho de análise qualitativa com o alvo do suplemento de ferro, no caso, o biotônico Fontoura. O biotônico Fontoura, que é o analito do nosso projeto, é um produto que apresenta suplementos minerais, como o mineral ferro e o mineral fósforo. Estes possuem propriedades farmacológicas e atuam como princípio ativo, auxiliando na fortificação do organismo e na restauração de energia em casos de dietas inadequadas e de anemias, por isso o termo tônico. Até 2017, ele possui em sua composição também extratos vegetais, como o aloe amargo, a mirra, a noz moscada e a canela. Estes trabalhavam juntamente com os minerais, de forma a serem agentes revigorantes, fazendo parte do termo bio. Cândido Fontoura fundou em São Paulo, em 1910, uma fábrica para produzir um fortificante que havia criado para tratar sua esposa que estava com a sua saúde fragilizada. Fontoura ele visava um produto que possuísse as mesmas características dos concorrentes da época, como o Elixir Nogueira ou a emulsão de Scott, medicamentos que preveniam doenças derivadas da falta de vitaminas. Fontoura relatava que ganhou muito dinheiro com o fortificante biotônico Fontoura, apesar de que esse fato era superestimado por muitos. Ao decorrer dos anos, o biotônico sofreu pequenas mudanças, tanto na embalagem quanto na sua composição, que serão abordadas mais para frente. Bom, tratando-se de um produto extremamente cotidiano, tanto no passado quanto no presente, devemos analisar a composição química do suplemento de ferro para que possamos entender as suas propriedades. Bom, vamos aos compostos principais. O ferro no formato de sulfato ferroso heptahidratado e o potássio em sorbato de potássio. Bom, eles serão os alvos da nossa análise qualitativa e também quantitativa. E um adendo é que o sorbato de potássio ele atua como conservante em quantidades mínimas, né, nesse produto. Portanto, na prática, a análise dele não seria tão harmônica quanto na teoria. Vamos aos acidulantes. Temos aí o ácido fosfórico como o único. E para quem não sabe o que são acidulantes, são substâncias que conferem sabor ácido ou caráter ácido a determinado produto, isso de acordo com a Anvisa, né? Devem ter essas propriedades para que sejam classificados como acidulantes. E temos recipientes que são assim um elemento muito importante na indústria farmacêutica. Eles são farmacologicamente inativos e veículos, ou seja, eles são assim a função deles é dar volume para a solução. Temos aqui o extrato glicólico, né? Entre várias substâncias aí que compõem esse extrato. Temos corante de caramelo e o aroma, né? Que, como vocês sabem, o suplemento de ferro ele tem um gosto adocicado. Então, eles são inativos, né? No caso da análise química. E a água de osmose reversa. É a água normal, porém ela é obtida através do processo de osmose reversa, né? A purificação dela é através da osmose reversa. Bom, passando aí para a especificação de rotulagem, é, ou bula, né? No caso, num tema mais técnico, né? Temos a presença de sulfato ferroso, como já falado, o ácido fosfórico e os recipientes QSP, que significa quantidade suficiente para. Como eu já falei, os recipientes servem como um, para dar volume para a solução ou para a substância, enfim, para o produto. Bom, cada ml da solução contém 0,833 miligramas de sulfato ferroso heptahidratado, 4,666 miligramas de ácido fosfórico e 1 ml, né, que confere o volume. Lembrando que cada frasco do produto contém 400 ml, né, de solução. O suplemento de ferro e fósforo, ele tem como seus principais componentes o sulfato de ferro 2, heptahidratado, e o ácido fosfórico. O sulfato de ferro 2 heptahidratado, ele é encontrado na natureza na forma da rocha melanterita, que é essa rocha azulada ao lado. Mas ele também pode ser produzido a partir da oxidação de sulfitos primários, como a marcasita e a pirida, que são essas outras duas rochas. Já o ácido fosfórico, ele é encontrado na natureza na forma de rocha fosfórica, que é uma rocha rica em pentóxido de difósforo. Ela
é extraída e depois passa por uma reação com ácido sulfúrico, que é essa reação mais abaixo aqui demonstrada, e depois ele passa por um processo de purificação, para assim ser obtido o ácido fosfórico do jeito que nós conhecemos. Para nossa análise experimental qualitativa, devemos separar um tubo de ensaio. Nesse tubo adicionaremos 3 gotas do suplemento de ferro. Após isso, adicionaremos 5 gotas de HCl 3 molar e depois adicionaremos NH4OH 6 molar gota a gota, até a amostra ficar ligeiramente alcalina. Para isso, usaremos um papel tornassol para verificar a alcalinidade da solução. Após isso, agitaremos cuidadosamente a amostra para que assim os íons de ferro 3 sejam formados. Após isso, devemos centrifugar a amostra e adicionar uma gota de NH4OH 3 molar ao sobrenadante. Caso forme precipitado, devemos centrifugar e repetir o processo novamente. Caso não ocorra mais, separaremos o sobrenadante do resíduo. O terceiro passo seria a adição gota a gota do HCl 6 molar no resíduo, até que haja a solubilização completa. Em seguida, adicionaremos uma gota de NH4SCN. O surgimento de uma coloração avermelhada indica que há a presença dos íons de ferro 3. Para a comprovação da presença dos íons potássios, devemos colocar o sobrenadante em um borrifador e acionar diante de um bico de Bunsen. A mudança da coloração da chama para violeta indica a presença dos íons potássio. Diante de uma amostra com uma quantidade de ferro muito aparente, nosso grupo decidiu fazer uma análise experimental quantitativa desse metal no meio. Então, para isso, nós utilizaríamos do método de célula galvânica. Como funcionaria o método por célula galvânica? No sistema, do lado do cátodo, ou seja, aquele que vai receber os elétrons, nós colocaríamos a solução em si da amostra pré-preparada de sulfato ferroso heptahidratado com uma placa correspondente ao metal e no ânodo, o lado que vai perder os elétrons, será a amostra de sulfato de zinco, respectivamente também, com uma placa de metal. Ao olhar na direita, nós temos o cálculo que nos permite ter uma ideia aproximada de quanto essa placa de ferro seria acrescida em massa, que no caso seria 0,0671 gramas de ferro. Abaixo nós podemos ver o cálculo do potencial elétrico dos objetos de estudo que apoiam a teoria por método de célula galvânica. No caso, já que o potencial de oxidação do zinco é bem maior do que o potencial de redução do ferro, isso quer dizer que a reação ocorreria sim na direção dos elétrons do zinco para o ferro. Com os cálculos que aqui estão nesses slides, como a concentração e o potencial elétrico, nós poderíamos sim calcular a concentração da nossa solução auxiliar, que é a de sulfato de zinco, e o experimento poderia ser realizado em condições ideais. Deixando de lado um pouco a química analítica, indo a um assunto mais descontraído, vamos às curiosidades do produto biotônico Fontoura. Primeira curiosidade é a respeito da Lei Seca dos Estados Unidos, período que foi conhecido como Prohibition Era da Proibição, de 1920 a 1933. Foi um período onde o consumo de bebidas alcoólicas foi proibido pelo governo americano. E o biotônico Fontoura foi exportado em grande quantidade para aquele país naquela época. Isso por conta de ser um remédio, né, considerado um remédio, a sua venda era permitida nos Estados Unidos, mesmo tendo 9,5% de teor alcoólico, né? Então os americanos aí se apropriaram da condição de remédio do produto para conseguir consumir aí um pouco de álcool, né? Enfim, outra questão aí é a relação entre Monteiro Lobato e o produto, né? Uma relação bastante íntima
Inclusive o nome Biotônico Funtura foi dado pelo Monteiro Lobato em homenagem ao seu amigo e criador do produto Cândido Futura. E uma questão bem interessante é que o Monteiro Lobato promovia bastante propagandas para o produto, né? O Jeca Tatu, um dos personagens mais emblemáticos do escritor, apareceu muitas vezes aí em folhetins, em propagandas com o produto Biotônico Funtura. Algo interessante aí a respeito da história do produto. Outra questão é a receita da vovó, algo bastante interessante aí. Nós dizemos receita da vovó por conta de ser uma receita bastante utilizada antigamente, né, ali nas décadas de 60, 70, em que as mães, né, elas gostavam de fazer essa receita que era constituída pelo biotônico Fontura, leite condensado e ovos de pata, aí chamada de fortificante máximo, né? Inclusive interessante, o leite condensado também foi lançado como um fortificante, igual ao biotônico Fontura. Bom, aí a última curiosidade, álcool na composição do biotônico Fontura. Essa condição mudou. Em 2001, a Anvisa proibiu a comercialização de produtos com teor alcoólico para crianças. Então, a empresa teve que mudar sua composição. E a composição é a que nós temos hoje, né? Sem álcool, sem teor alcoólico. Aí pegamos duas propagandas interessantes aí, bastante antigas, uma de 1938 à esquerda e a de 1931 à direita. A de 1938 aí, um garoto cansado aparentemente, e a legenda às 9 horas da manhã, não é normal este sono. Interessante aí a ortografia, né? Som escrito com M no meio, né? A língua portuguesa era diferente, mas aí uma propaganda bastante interessante do produto, né? E inclusive no quadradinho, nesse retângulo aí, tem a recomendação médica, né? Ou comprovação médica do produto. E vamos a outra aí, o Brasil quer gente forte. Temos duas imagens aí aparentemente da mesma pessoa, uma antes de tomar o Biotônico Fontoura, outra depois, indicando aí a força que o produto dá às pessoas, né? Bastante destaque aí a palavra força, forte, né? Então é isso, essas foram as curiosidades. Contudo, é possível ver a importância da química analítica, principalmente os métodos de análise qualitativas, do que se trata da comprovação e ter uma segurança sobre produtos para que esses mesmos também possam ser redistribuídos para as pessoas e utilizados sabendo que eles vão funcionar. E isso é muito importante no nosso dia a dia porque geralmente esses produtos são o que transformam. Esse trabalho foi realizado por Danilo Oliveira, João Hessel, Larissa Vieira, Vinícius Fialho e por mim, Pietro Precioso. Essa é a nossa bibliografia e muito obrigada pela atenção.